atravessando pela luta, sua história se deu. Dom José e sua vida dedicada à fé e aos filhos da terra. Dom José, o senhor define o verdadeiro bom pastor? Bem, o verdadeiro pastor está na Bíblia. Jesus Cristo disse: eu sou bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Aquele que luta para que as ovelhas, o povo de Deus, o rebanho de Deus, possa ter realmente tudo aquilo que é necessário para viver feliz e viver com paz e tranquilidade. Dom José Gomes é a força de um homem que nunca se deu por vencido. Dom José Gomes é a força de um homem que nunca se deu por vencido. Foi a primeira grande abertura para o mundo moderno, porque a igreja, nos seus hábitos, nos seus discursos, estava ligado ao velho mundo, o mundo medieval ainda. Abriu a discussão de que a igreja não teria que falar a língua de cada país. Então, terminou aquele negócio de missa só em latim, que o povo não entendia nada. A única coisa que entendia era o sermão do padre, que era na língua original. Aconteceu entre os anos 1962 e 1965. E, de fato, havia todo um movimento que a igreja tem a sua missão dentro da sociedade e precisa ajudar a transformar a sociedade. Era uma atuação voltada à realidade dos pobres para que os pobres pudessem sair da sua situação, de ter uma vida mais digna. O Concílio Vaticano II foi a porta de abertura, mas a concretização desta visão do papel da igreja foi, na verdade, a Conferência de Medellín e a Conferência de Puebla. Eles traduziram o Vaticano II as condições da América Latina. Lá era o diálogo igreja e mundo. Aqui é diálogo com a igreja e submundo. É o mundo da opressão, da pobreza. E a relação deve ser uma relação de libertação, de animar essas massas marginalizadas, de tomarem consciência e a igreja, como aliada, ajudar que eles se organizassem e fossem os protagonistas dessa libertação. O Dom José foi um dos que participou dessas conferências, desse concílio, como também das conferências relacionadas a essa visão da igreja, que começou a se chamar daí a Igreja da Libertação, da Teologia da Libertação. A gente se largou com toda a força, porque já estávamos trabalhando para dar vida às comunidades, organização, etc. E quando veio isto, deu aquela abertura e damos a caminhada, então, no sentido de todas as lideranças, de se assumir da comunidade, e não só o religioso, mas assumir os compromissos, né? Todos eles de ordem social. Então, o Dom José começou a ver essa realidade da agricultura, da suinocultura, dos trabalhadores rurais sem terra, dos índios. Então, acho que essas três frentes que Dom José assumiu, que era o sem terra, a questão da terra, que era a questão dos indígenas e as questões das mulheres, estava dentro desse contexto. Ele foi bispo de Chapecó por 30 anos até 1998. Cheguei aqui no oeste catarinense, vim do Rio Grande do Sul, e quando cheguei aqui encontrei muitos agricultores sem possibilidade de trabalhar,
sem possibilidade de viver uma vida digna. Eles não tinham terra, não possuíam emprego e viviam na miséria quase. E eram maltratados, digamos assim, pela estrutura governamental e pelos preços também dos próprios produtos. Meu pai tinha só uma colônia de terra, e então a situação era muito difícil. Aí meus irmãos estudaram, alguns voltaram, eram técnico agrícola e tal, e o pai escolheu um de outros meus irmãos para que cuidasse ele. Então eu tive que sair. Eu trabalhei muitos anos como operador de máquinas em granjas, muitos anos. E a situação era muito difícil. A maioria das famílias eram famílias de bastante filhos, né? Então, poucos que podiam dar terra para os filhos, né? Então, nós também, quando que a gente casou, fomos trabalhar de agregado e de operário nas granjas de suínos, né? Isso acabou trazendo como consequência uma acumulação de terra nas mãos de menos pessoas, as pessoas comprando terra de outros, e o que acabou gerando um forte êxodo rural. Foi exatamente pelo grande êxodo rural que existia então na agricultura, principalmente na agricultura familiar. Teve uma época nos preços dos produtos que os agricultores eram muito escravos, era considerado uma escravidão. É evidente que quem entrava no esquema da integração com as agroindústrias tinha uma certa melhoria econômica, mas também ficava prejudicado na sua vida familiar e comunitária, se sentia mais amarrado e, às vezes, na expressão deles, como se fossem escravos da agroindústria. Tudo isso veio às claras para os agricultores quando começou os grupos de reflexão. E foi junto com ele ali que nós começamos a discutir e começamos a ter outras visões das coisas. Até aí, a nossa população não tinha muita visão crítica. O grupo de reflexão era nas comunidades do interior, formavam grupos para discutir, para estudar a Bíblia, estudar os textos bíblicos e, ao mesmo tempo, discutir aqueles textos bíblicos comparado com a realidade que o povo estava vivendo. Os grupos de reflexão, então, eram formados por proximidades de família. 3, 4 famílias faziam um grupo de reflexão, que era o que o Dom José pedia, não muita gente, pouca gente se discute muito melhor. E sempre de uma forma de compromisso com a realidade. Não é colocar a Bíblia na frente e esconder a realidade. Colocar atrás, para iluminar a realidade. Na quaresma ali, quem que traiu Jesus Cristo na época? Quem que são os traidores hoje? Era nesse sentido. Como é que se diz? A passagem do Mar Vermelho, né? Em busca da Terra Prometida, essas coisas. Foi muito interessante, né? Fazer uma coisa que tu tinha aquilo para te alimentar, né? E o nosso povo foi, através dos grupos de reflexão, tendo toda uma outra compreensão da realidade social. Cidadania não é apenas um nome bonito, mas cidadania envolve justamente a soma de todos os direitos que a pessoa tem, tanto da roça como da cidade. Na diocese, na paróquia, era elaborado um material e esse material era dirigido para as comunidades. Vinha um questionamento muito grande sobre a vida dos agricultores, sobre o sofrimento também e a luta no campo. Fazia um caderno, e esse caderno era discutido e estudado, lia o texto bíblico, depois analisava o texto bíblico comparado com a realidade que estava vivendo, e o que fazer era ver, julgar e agir. Ler uma página da Bíblia, página da realidade, e confrontar as duas e tirar conclusões concretas. Então isso contaminou a diocese inteira de maneira muito positiva. Foi onde que foi dado a arrancada e também aquilo que a gente colocou, que a gente conquistou de bom. Vocês veem, a vida joga a gente na luta, né? Abrindo os olhos um pouquinho, a gente entrou, começou por ali,
Depois, o problema dos agricultores, o registro da mulher como agricultora e não como de fazeres domésticos para poder se aposentar. Na época, a troca dos sindicalistas, que fazia 20 anos que eram presidentes de sindicatos por decreto. Nós tínhamos uns presidentes de sindicatos, gente boa, tudo bem, mas só aquele servicinho de escritório, mas se envolver com a luta dos trabalhadores não participavam. Na verdade, não existia muito atuação porque não fazia reunião, né? Eles não se encontravam com os agricultores. Uma das atividades que discutíamos nos encontros de formação para agricultores, que a função do sindicato deveria ser não apenas de administrar as fichas de consulta para os seus associados, para a família dos agricultores, mas que o sindicato devia também ter um posicionamento de crítica em relação à política agrícola e política agrária e de reivindicação junto ao governo para ter melhores condições e uma vida com mais dignidade. Naqueles livrinhos que eram feitos, tinha os questionamentos: como é que está teu sindicato? Como é que é teu sindicato no teu município? Daí no outro havia: qual é a função do sindicato? Aí fazia o comparativo do nosso e aquilo que devia ser e o que está acontecendo. Aí já começava o questionamento. Não, mas não é isso aí não é esse o sindicato que nós temos aqui no município. Ver, julgar e agir, na realidade, o que fazer. E era o quê? Conclusão: tem que fazer com que o sindicato funcione. E se tivesse uma pelegada no sindicato, tem que derrotar a pelegada na próxima eleição. Então organizava chapa. E foram, em muitos municípios, organizando chapas de oposição sindical. Aí começou. Aí foi da região quase 1 ou 2 municípios que nós não conseguimos fazer virar. Mas a grande maioria se conseguiu fazer virar. Durante a ditadura, quando se renovaram os sindicatos, foi feito um trabalho muito profundo para que se chegassem aos sindicatos que levassem realmente a defesa dos sindicalizados agricultores. O movimento foi construído para juntar lutas dos agricultores, homens e mulheres. Porque assim era menos, com as mulheres era mais. Eles perceberam isso. E daí foi chamado nós para uma reunião, lá na Nova Itaberaba. Teve muita rejeição contra a chefe de família, para não deixar a mulher sair para a reunião. E eu lembro muito bem que Dom José frisava muito nas concentrações: vamos deixar as mulheres andar também, elas têm direito igual a nós. A consciência da sua igualdade, superar o machismo, mas um processo pedagógico que não fosse conflitivo, mas a própria realidade ia carregada de tensões. Era uma tradição muito machista, o homem que manda, ele que decide, etc. E de repente se anuncia que a mulher tem dignidade, são juntos, e juntos devem em igualdade levar avante as tarefas, devem respeitar, etc. Mas na medida que o movimento sindical foi mostrando o trabalho e o movimento das mulheres andando junto, sem aquele pensamento que eles diziam que as mulheres saíam só para ver coisas diferentes, coisa que ia desmoralizar a família, quando eles perceberam isso, eles também passaram a participar. A luta pela aposentadoria da mulher, a luta pela igualdade da mulher com o homem como agricultora, todos os sinais de vida que surgiram por aí. E é claro que se tem medo e recua, não dá. Tem que enfrentar, principalmente quando enfrentamos aquela terrível luta aqui de Sete Quintinhas. Nós estamos na década final dos anos 70, infelizmente nós estava tudo confinado na beira do rio, né? Porque o único lugarzinho que aquela vez um colono cedeu que os índios podiam ficar ali, né? Naquela época
Chapecó não tinha FUNAI, não tinha CIMI, né? A única coisa que fortaleceu a comunidade em reivindicar seus direitos foi a igreja, né? Que é na época do Dom José. Quando tem um bispo, um padre que se interessa e reconhece que os índios têm direito, que foi começado. Em 80, os índios começaram por conta própria, não por instigação, mas pelo conhecimento e por aquilo que se deu de conhecimento a eles, começaram a tomar conta de suas áreas, fazer limpeza dos invasores, que os invasores agricultores não tinham culpa, a culpa era do próprio governo. Tem uma negociação que ele também participou, se negocia a metade da área para dar um fôlego para a comunidade indígena, e prazo de 2 anos se reivindica o resto, que é terra deles, pelo menos os 1.994 hectares. Toda a área devia pertencer aos índios, mas foi só feito pela metade, né? E claro, eu defendi os agricultores também na questão da indenização. Não deixei, apesar de tudo aquilo que aconteceu, nunca tive raiva de nenhum agricultor. E, logicamente, os resultados aconteceram. Tivemos avanços depois na reforma agrária, tivemos avanços... Porque quando começou a fazer barragem aqui, nenhuma empresa tinha a visão de que o agricultor tinha que ser indenizado. Então, José Gomes, através de reuniões, alertou o pessoal sobre a questão da construção de barragens. Não foi fácil, logo no início, se conseguir uma unanimidade em torno do que se devia fazer e como se deviam posicionar os agricultores e as entidades que apoiavam esses agricultores. E a primeira coisa que veio na cabeça é bater contra a construção. Nós começamos a trazer pessoas atingidas pelas barragens do Paraná, seja de Itaipu e seja das outras barragens do Rio Iguaçu, e para mostrar, de fato, como procedia a Eletrosul diante das desapropriações e da expulsão dos agricultores. Conseguimos fazer reuniões com essas pessoas e mostrar como realmente o projeto das barragens, das hidroelétricas aqui da bacia do Rio Uruguai, eram altamente prejudiciais para os agricultores atingidos pelas águas. E, organizando-se na caminhada, conseguimos fazer com que os agricultores sem terra formassem a sua própria organização para resistir ao tipo de desapropriação feita pela Eletrosul e o tipo de indenização que a Eletrosul fazia. Evidente que isso foi uma caminhada muito bonita e em pouco tempo os agricultores se organizaram. Foi criada a CRAB, Comissão Regional dos Atingidos por Barragem. Tivemos que mudar de estratégia, daí ver quanto eles iam pagar para esse povo. E aí a coisa ficou até muito bonita e interessante, porque os próprios agricultores atingidos, e isto foi em São José do Cerrito, que eles simplesmente pegaram e arrancaram todos os marcos de concreto que o Eletrosul tinha colocado ali. Mas isto foi um rastilho de pólvora extraordinário, porque a partir de São José do Cerrito se expandiu em toda a região do Rio Uruguai e também aqui do afluente, de um modo muito especial, do afluente do Rio Chapecó. Em pouco tempo foram praticamente liquidados todos os marcos que a Eletrosul havia colocado ao longo do rio. Nós não queremos deixar nenhum sinal da Eletrosul aqui na região, já que eles não cumpriram. Então essa luta de defesa do sem terra veio desde o começo, quando percebi a grandiosidade, a imensidão de agricultores sem terra que viviam na dificuldade. E em 80 surgiu o primeiro acampamento na diocese lá em Burro Branco. É vida que está aí e eles conquistaram a terra logo. Nós somos oriundos da ocupação lá de Abelardo Luz, né, 2.000 famílias. E aí de lá então surgiu vários assentamentos, porque era bastante gente. 2.000 famílias é bastante gente. Então a gente não conhecia muito como que ia ser. Mas fomos, aventuremos, né? 25 de maio de 85. Então a gente foi para a ocupação em Abelardo Luz. Tipo, a ocupação foi no dia 25, no dia 27 ele já estava lá no acampamento.
No dia 29 ele fez uma reunião com todos os padres, eu estava lá. Eu estava nessa reunião. E ele disse nessa reunião, olha, vamos ajudar esse povo, vamos assumir essa luta. Esse povo aí passou 30 anos na nossa frente. Então nós fomos transferidos em várias áreas no estado de Santa Catarina. Daí que saiu essa área aqui em Dionísio Cerqueira. E aí a gente então veio para cá e acabou se estabelecendo com uma proposta diferente de trabalho. Então hoje nós somos a única cooperativa, o único assentamento que tem uma forma diferente de trabalho, que é o trabalho 100% coletivo. Então, como nós vinha lá de 85, dos anos 70 até, então, onde nossos pais eram muito explorados na questão do arrendatário, então nós entendemos na época que com aquela experiência sofrida, que se nós viéssemos com aquele mesma forma de trabalhar a terra individualmente, com certeza nós ia ter problema, porque nós ia acabar perdendo a terra para o banco e ia acabar voltando a ser sem terra. E a forma, então, que os estudos nos disseram era que o trabalho coletivo era a única maneira de nós resistir à terra e que nós não ia ter esse problema de voltar a ser sem terra. E a prova está aí. Então a gente trabalha 100% coletivo, a área que não tem demarcação de lote, né? São 1.200 hectares explorada 100% coletivamente pelas famílias que aqui residem. É o bispo? Não, não é o bispo. Apenas nós acompanhamos e despertamos o povo para que ele sentisse os seus direitos. A igreja mesmo sempre esteve do lado, não foi à frente. A frente sempre foi as lideranças que foram criadas através dos movimentos lá. Ele dava força para a gente e dava ideias de como formar novos companheiros. E eles diziam, não, vocês têm que formar um cacique, vocês têm que ter um cacique, vocês têm que dar o respeito a ele, não a um inspetor, que é uma pessoa que tomou o cargo de vocês, né? Então essas ideias que ele dava, ele ensinava a gente, né? Que eu seja sério e que vocês me ajudem, junto com todas as lideranças, a partir dos meus sacerdotes até as últimas lideranças das nossas comunidades lá do interior, a me acordar sempre, a me, quase diria, fustigar, a me atacar e exigir que a gente sempre, todos nós, estejamos com o Evangelho ao lado do povo missão. Obrigado por esta homenagem imerecida, não devia merecer isso. E eu só peço a vocês, deem-me força para que eu possa, cada dia mais, junto com todas as lideranças, não sozinho. Ele não conseguia trabalhar sozinho, Dom José. Ele não tinha ao bispo. Ele não era o bispo. Até o ponto que ele andava por aí na cidade vestindo como se alguém olhasse para ele e não sabia que ele era o bispo. O padre já é uma pessoa, agora o bispo é muito mais autoridade dentro da igreja, que tem gente que até tem cesto de chegar perto. E com ele não tinha isso, ele se misturava com o público. Ele tratava todo mundo igual, não virava as costas para ninguém. Onde é que ele via a gente, ele chegava, conversava. Chegava na igreja, era bem recebido. Ele vinha muito nas comunidades, tá? Tipo, tinha crisma. Hoje é os padres que normalmente vêm fazer o crisma nas comunidades. Na época dele, ele vinha. E ele vinha com esses objetivos. Ele dizia, eu não posso perder a viagem. Eu tenho que explicar para o povo quais os direitos deles e tal. Aquele linguajar simples, a maneira de falar. E ele tinha uma clareza muito... Ele tinha as questões muito claras, Ele tinha uma facilidade muito grande de colocar as coisas. Olhando para o que acontece no Brasil, esta juventude que aqui está é para dizer que realmente eles são capazes de lutar para que a vida seja melhor, para que exista vida em todas as camadas sociais e de um modo especial que o futuro seja uma garantia de vida para toda essa juventude. Era o bispo peregrino, anunciador permanente. Ele vivia anunciando a boa nova, anunciando notícias, anunciando e denunciando a situação. Para mim não é
nenhuma coisa assim pessoal, própria, mas que Deus me coloca ali e me dá coragem e faz eu dizer as coisas e tocar para frente. Eu dizer, olha, para a gente construir essa Boa Nova, nós temos que se virar, nós temos que se mexer, temos que se organizar, toca para... Ele dizia, quando vinha, vamos, o que estão fazendo? Estão fazendo isso, toca para frente. Esta era a fala principal do José. Na verdade, para mim, essa frase ele falou muitas vezes. Ele dizia, por exemplo, nós aqui já estávamos aqui 10 anos, quando ele veio a primeira vez aqui. Nós convidava ele dizia, não, pelo que eu sei, lá está tudo bem. Eu tenho que me preocupar onde tem problema e tal, não onde está tudo bem, lá não tem necessidade de eu ir. Mas ele dizia, vão tocando na frente, não desanime e tal. Dizia coragem e toquem para frente. E o povo se sentia, com essa animação de Dom José, também animado e estimulado. De autoridade eclesiástica, que o bispo é, ele se transformou num pastor. O pastor está no meio do povo, anda com o povo, anima as comunidades. E foi o que caracterizou, no meu modo de ver, toda a ação pastoral do Dom José. Ele era nosso pastor. E ele frisava muito que quando o pastor anda numa direção, o rebanho vai junto. O povo quer a presença da gente, quer uma palavra que ajude, e a gente tenta fazer isto. Eu acho que merecimento eu não tenho, não sei, Deus me empurrou para esse lado, me deu essa força de apoiar os movimentos, de estar com eles, de lutar. Quando ele dava uma entrevista, quando ele mandava uma convocação lá para as comunidades, para as paróquias, o povo vibrava, o povo respondia. Se havia uma concentração promovida pela diocese, o povo vinha. Então essa resposta do povo animava Dom José também. A peste suína africana encheu o estádio de Chapecó de pessoas, não só nas arquibancadas, mas no campo inteiro. E foi uma invenção do Ministério da Agricultura da época, articulada com a visão das agroindústrias que estavam começando a ter uma nova visão de produção de suínos. Os caras diziam, pode comer o porco, não vai fazer mal, mas só temos que abater. A gente sabia que o que estava por trás era a vinda de outras raças de porco que o comércio exigia e exige até hoje. Para isso eles tinham que pegar cada agricultor que tinha esse sistema e criar um freio nisso. E qual era a forma? Eles escolhiam qualquer propriedade, especialmente dos melhores produtores, iam lá, dizia que tinha a peste suína africana, fechavam o chiqueiro de todo mundo, fechavam o chiqueiro, iam lá e executavam com fuzil. E quem mais falou lá foi Dom José Gomes. E, logicamente, o Dom José era o que fazia as grandes denúncias com relação à questão da peste suína africana. Depois daquele dia lá foi arrancada. Foi a maior vitória da luta dos agricultores contra a peste suína africana. Sempre uma luta que o Dom José dizia, ó, tem que fazer uma luta, mas que não seja violência. Mas não significa de pacífica, do tipo assim, ficar em casa e não lutar. Não, era luta. Eu nunca vou esquecer, eu acho que eu tinha 18 anos. Um dia eu almocei junto com ele numa festa, assim. E ele me disse, olha Marcos, esse negócio de nós rezar esses cultinhos, essas missinhas, isso não vai adiantar nada. Na hora eu levei um choque, o bispo falar que não adianta rezar. Então. Mas daí ele explicava muito bem, ele deixava claro. Tem hora que você tem que lutar, tem que lutar. Tem hora que vocês vão ter que, quem sabe, até prender um profissional da FUNAI. Quem sabe vocês vão ter que prender alguém, porque senão a justiça não se toma decisão. Para fazer a conquista da reforma agrária, tinha que entrar em terras que não sei de que maneira os caras conseguiram, mas tinham conseguido e era terra que não prestava para nada, ninguém usava. Ele sempre dizia assim, tem coisa que tu indo lá e pedir, você consegue. Outra coisa é tu ir lá xingar o cara, consegue, mas tem outras que nem com isso, tem que ter um prejuízo econômico
para eles começarem a sentir. E nós trancava banco. Trancava rodovia, trancava banco, ia para Brasília, ia para Florianópolis, na Secretaria da Agricultura. E daí, quando o grito era dado, era... Na verdade, não são ações violentas. Sempre a imprensa e a polícia e quem está no poder acha que é violento. Por exemplo, a gente fechava um trevo. Se tu queria, a nível de Brasil, que fosse uma coisa que tinha que ser logo, para dar lá em cima, era fechar a estrada, que era o primeiro. Dava aqui, dava a polícia e dava lá em Brasília, e já chamavam nós para ir discutir a pauta da reivindicação, o que eles estavam querendo. A luta mostra para a gente que tu precisa persistência e coragem. Eu sentia isso no sindicato, que até delegado me ligava lá, se ele não quer apanhar, venha fechar o Banco do Brasil. Então eu dizia, ó, delegado, se o senhor tem vontade de bater em colono, vai ser amanhã, às 9 horas. E nós ia lá e fechava, eles nem apareciam. Tinha gente que era contra o bispo, tinha uma visão distorcida do que era Dom José Gomes. Nos meios de comunicação havia comentários por ocasião de reportagens, né, insinuando, às vezes até caluniando, e às vezes simplesmente criticando o posicionamento da igreja. Então, depois ele meio que começou a sofrer ameaças, essas coisas. Houve muita perseguição, muita ameaça. Quando os colonos fechavam a estrada aqui para não deixar nós sair, para não deixar alguém entrar, ameaçavam que se o bispo chegar aqui nós vamos enforcar ele. O setor que mais sofreu, que mais assassinatos teve, o setor dos sem terra, o setor dos coceiros, o setor dos índios, que reclamavam também a demarcação de suas terras e o respeito às suas terras. Eu fui faqueado naquela época, o meu tio foi baleado, meu primo foi baleado. Mas tudo que veio deles contra nós não, porque nós sabia que se um bispo estava falando para nós não fazer coisa lá, nós sempre fizemos, e foi desse jeito que nós conseguimos, né? Na verdade, o nosso movimento ele sempre foi marcado por essa questão de violência, né? Ele nunca foi visto assim como um movimento que vai buscar dignidade. Sofria bastante perseguição. Ainda aqui em Dionísio, quando nós chegamos aqui, nossa, nós fomos muito perseguidas, muito. Aqui os primeiros 4 anos foram muito difíceis, então. Nós chegamos aqui em Dionísio, aqui nesse assentamento, nós em Dionísio, nós tinha 2 pessoas que apoiavam nós. O pessoal ia na cidade, a polícia ficava ameaçando, só quando sabiam que era o pessoal do movimento, eles diziam os acampados, né? Tinha mercados na cidade que quando nós chegávamos, fechavam as portas. Porque dizia que nós era perigoso. Tá? Enfim, isso sempre teve e está acontecendo ainda hoje, né? Veja que lá no norte do país, lá estão matando gente, tipo, né? Exatamente por não concordar que esse movimento exista. Né? Quando o povo clama por terra, por trabalho, por salários dignos, sempre o sistema que domina, o sistema que tem o poder, treme nas suas raízes. E a história se repete. Evidente que no seu íntimo devia ter uma certa apreensão, porque ele era humano, né? Ele mostrava muito mais serenidade, união do que medo. Em momento algum ele demonstrou medo. Ele disse que era isso mesmo, se precisasse, tinha que ser assim mesmo. Sofria muito, mas o Dom José tinha uma coisa muito forte. O Dom José dizia o seguinte, eu estou aqui porque eu tenho uma missão. E essa missão me foi dada. E esta missão eu vou cumprir. Se faz parte da missão, tiver algum risco para mim, na minha vida, faz parte do mistério que eu assumi. Então o Dom José não tinha medo de morrer. O Dom José não tinha medo de ameaça. Era uma coisa muito forte nele. Muitos se espantam, mas a gente é jogado. Acho que, claro que Deus empurra a gente, mas a gente também tem que aceitar esse desafio de Deus de estar junto com o povo sofrido, né? Hoje, com a distância que temos, vemos que todos esses eram os verdadeiros heróis corajosos, ameaçados de morte, mas não se incomodavam com isso.
porque diziam a causa é justa, a causa se apoia no Evangelho, a causa é dos últimos, e nós seguimos. Nada tenho de especial, a não ser que as circunstâncias e as coisas empurram a gente para dar uma resposta às necessidades do Brasil atual. Na época, bom, até o fim da vida dele, ele apostava muito na juventude. Sempre a juventude tem ideias diferentes, ideias de mudança, e ele centrava fogo aí na juventude. Como ele preparava aqueles adolescentes para ser o futuro lutador, os futuros sindicalistas, os futuros batalhadores, era impressionante. Estamos aqui apreciando a chegada da juventude para a grande concentração diocesana. Já estão chegando centenas de jovens de todos os lados, com faixas, com entusiasmo, procurando dar aquela vida jovem, aquele sangue novo que deve aparecer neste país para transformá-lo e fazer deste país um país jovem, um país cheio de vida, um país que realmente possa dar à juventude a segurança de um futuro também feliz. A coisa que mais ele se alegrava era poder ter uma reunião com uma juventude, ou uma grande assembleia ali que tivesse muitos jovens. Para ele era fundamental. Foi feita uma grande mobilização que iniciado, isso foi logo após a peste suína africana, só a juventude. Meu Deus do céu, enchemos o Chapecó da juventude. O seminário tinha mais de 20 mil jovens, né? Era um evento grande da juventude dentro desse temário. Então eu pergunto agora, quem ouviu este jovem falando, se podemos ou não confiar no jovem. Podemos confiar em vocês, e eu digo por quê. Porque aqui está a realidade daquilo que o jovem é capaz. É claro que tem aqueles que dizem que estes jovens são subversivos, que estes jovens são comunistas. Dom José Gomes, através da conscientização que despertou na consciência das pessoas, deles se organizar para ter seus direitos respeitados. Caso contrário, não teria nada. Porque ele não resolveu o nosso problema com dinheiro, mas ele resolveu o problema dando caminho, ó, façam assim, vão por aqui, que vocês vão conseguir. Valeu a pena, valeu a pena. Valeu, meu Deus do céu, valeu, e não tem dinheiro que pague então. Não valeu só a pena, valeu a galinha inteira. Não foi fácil, porque você trabalhar assim, digamos, 40, 50 anos dentro de casa só pilotar fogão e roça e tanque, não era fácil para ela entender outro trabalho. Mas também não foi difícil, porque se nós não tivéssemos começado, a mulher não tinha sido reconhecida como agricultora. Quando nós estávamos lá no acampamento, passando fome, passando frio, passando miséria, nós nunca pensávamos que ia ser tão bonito. Nós estamos aqui agora, nos próximos dias, há 29 anos de existência só aqui em Diniz Cerqueira. Então a nossa organização ela é oriunda dessa luta de Dom José Gomes. E eu me sinto orgulhoso, primeira coisa, pelos meus antepassados, né? Porque eu segui o que eles começaram. Meus alunos têm uma escola decente para eles estudar. Ter meus professores indígenas já. Ter minha equipe de saúde, a maioria indígena. Então isso pra gente é um orgulho. Que se nós não lutasse, não valesse a pena a gente lutar, nada disso nós tínhamos. Os meus melhores momentos da minha vida foi junto com ele. Para mim ele está na minha cabeça sempre. Está sempre nas minhas ideias. Tá? Não, Dom José na época falava isso. Então eu vou sem medo, porque eu ainda guardo forças que ele me passava. Ele está vivo, né? Na verdade, o Dom José Gomes, ele é lembrado, né? Sempre que
que tem uma luta pela terra ou qualquer uma injustiça que seja contra os pobres. Porque foi ele o primeiro que colocou na nossa cabeça que nós tínhamos voz e vez e direitos. E quando a pessoa, qualquer pessoa, tem tudo isso claro na cabeça, você não segura ele em casa, porque daí começa o sangue correr nas veias. E desse sangue sempre tem um pingo de Dom José. Não tenha dúvida. Sempre tem um pingo de Dom José. Começando pela luta, sua história se deu. Dom José e sua vida dedicada à fé e aos filhos da terra. A voz do oprimido, combatendo a injustiça, semeando a esperança. Essa era a maneira dele viver sua missão. Foi irmão e foi amigo, com a coragem de um profeta. Dom José Gomes e a força de um homem que nunca se deu por vencido. Dom José Gomes é a força de um homem que nunca se deu por vencido. Combatendo a injustiça, semeando a esperança. Essa era a maneira dele viver sua missão.